Bom dia, pessoal. Todo mundo conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim. Beleza, pessoal. Então, na aula passada, a gente teve nossa primeira aula, né? Foi uma aula de apresentação do conteúdo do curso e de motivação, né? Por que no curso de engenharia de computação vocês estão estudando economia, né? E na aula de hoje nós iremos estudar a função da demanda, nós iremos estudar o problema do cálculo econômico, né? E nós veremos no problema do cálculo econômico mais uma motivação para vocês, né? Por entenderem por que é importante, né? Interessante para vocês estudarem economia num curso de engenharia da computação, né? Eu passei um vídeo muito legal para vocês, né? Sobre a importância do sistema de preços, que na verdade aquele vídeo mostra o cálculo econômico, né? Vocês assistiram? Vocês acharam? Alguém achou legal? Vocês têm algum comentário sobre o vídeo? Eu particularmente não vi. Você só postou no feed do Teams? Isso, no feed do Teams. Tentem assistir lá, que é um vídeo muito interessante. Na aula de hoje eu não vou botar o vídeo aqui, mas eu vou tentar fazer a explicação, né? Mas eu acredito que a explicação do vídeo, né, esteja bem melhor, né, porque ele utiliza vários recursos lá, mas ficou uma explicação muito boa e tem legendas em português, né? Todos esses vídeos que eu estou passando para você tem legenda de português, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês, no início da aula de hoje, o problema do cálculo econômico, tá? Que é o problema que mostra que toda a informação da economia ela está descentralizada, então ela está toda espalhada e é difícil você, por algum órgão central, conseguir fazer todo o planejamento da economia, tá? Aí depois disso, na aula de hoje, nós iremos apresentar a função da demanda, tá? A quantidade demandada em função do preço. Na aula seguinte, nós apresentaremos a função da oferta, tá? Que é a quantidade ofertada pelos produtores em função do preço. Aí o ponto de interseção entre a curva da demanda e a curva da oferta vai ser exatamente o ponto de equilíbrio, tá? Entre oferta e demanda. Então vamos começar falando do problema do cálculo econômico, né? Você imagina o seguinte, né? Você tem um sistema de preços na economia e o governo quer construir, né, trilhos ligando a cidade A com a cidade B. Tudo bem, pessoal? Só que o governo ele tem duas opções. Ele pode construir esses trilhos ligando a cidade A à cidade B, tá? Ele pode fazer esses trilhos ligando a cidade A à cidade B, mas ele tem duas opções. Ele pode fazer a construção direta, tá vendo, através da montanha, ou ele pode fazer essa construção indireta contornando a montanha, tá? Aí o que acontece? Se ele faz essa construção direta, né, tá? Se ele fazer a construção direta, né, atravessando a montanha, ele vai gastar, ele economiza, tá? Ele vai economizar com o aço dos trilhos, né? Então ele vai usar menos aço, mas ele vai usar mais engenheiros, né? Para construir a ponte, para construir o túnel e assim sucessivamente. Mas o governo também pode fazer a construção contornando a montanha. Se o governo faz a construção contornando a montanha, né, ele vai gastar mais aço, tá? Mas ele vai precisar menos engenheiros, porque ele não vai precisar fazer uma ponte, ou túnel e assim sucessivamente, né? Aí o governo está com esse problema, né? Será que eu construo passando por dentro da montanha ou faço o contorno da montanha, né? Então, aí, fazendo direto, eu gasto menos aço, porém mais engenheiros. Contornando a montanha, eu gasto mais aço e menos engenheiros, né? Então de uma forma geral, né? Como que o governo realiza essa escolha de qual forma construir? Né? Vocês concordam que, de uma forma geral, simplesmente pode falar?
Vocês concordam que, de uma forma geral, simplesmente o governo escolhe o mais barato? Sim. Né? Então, é o que eu quero mostrar para vocês, que nesse mais barato, né, são várias escolhas ótimas que já estão imbuídas, né, incluídas nesse cálculo, né, da escolha pelo mais barato. Né? Por quê? Porque você pode pensar, pô, será que não é melhor economizar o aço para construir geladeiras e carros? Tá? Mas o que acontece é o seguinte, se realmente para uma economia for mais importante usar o aço para construir geladeiras e carros do que para construir o trilho, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma demanda maior por geladeiras e carros, o que vai fazer com que o preço do aço aumente. E como o preço do aço vai aumentar, vai ficar muito caro para o governo, né, nesse empreendimento, fazer a construção contornando a montanha. Aí, como o preço do aço está muito caro, aí o governo vai tomar a decisão simplesmente baseado nos preços de fazer os trilhos por dentro da montanha. Tá? Então, o que é interessante é que quando o governo simplesmente escolhe pelo mais barato, né, se o governo simplesmente escolhe fazer a construção utilizando simplesmente o critério de preços, muitas escolhas importantes já estão incluídas nesse mais barato. Né? Qual é a escolha mais importante? Né? Eu vou falar de novo, né? Porque você pode pensar, pô, de repente o governo pode pensar, pô, será que não é mais útil eu não usar o aço? Porque o aço pode ser utilizado para construir geladeiras e carros? O que acontece é que o sistema de preço já coletou essa informação e vai dizer para você o seguinte: se for mais importante usar o aço para construir geladeiras e carros, né, haverá uma demanda grande por geladeiras e carros, o que vai fazer com que o preço do aço aumente. Como o preço do aço vai estar muito alto, simplesmente vai ser muito caro utilizar o aço para contornar a montanha, para construir esses trilhos contornando a montanha. E dessa forma vai ser o quê? Vai ser mais proveitoso, ao invés de usar o aço, usar o quê? Mais engenheiros para ligar as cidades A e B através da montanha. Tá? Beleza, pessoal? Aí olha só como seria uma economia sem um sistema. Pode falar. Ah, não, só tava pensando se tava considerando o custo de tempo também, tipo, das viagens. Ah, com certeza. Então, tem várias coisas que estão incluídas, tipo assim, no preço em si, né? Mas nesse caso, a gente só está pensando em recursos, né? Você pode pensar que o tempo é o mesmo, que tipo assim, que tá essas pessoas, tipo assim, tá ignorando questões do meio ambiente, entendeu? A gente só está preocupado realmente nos recursos que estão sendo utilizados. Se é melhor usar um recurso para uma coisa ou para outra, entendeu? Entendi. Entendeu? Nesse caso, a gente só está preocupado, na verdade, esse exemplo que eu vou falar com vocês, entre engenheiros e aço. Né? Tipo assim, você tem um trade-off. Em uma escolha você utiliza mais engenheiros, em outra escolha você usa mais aço. Tudo bem? Beleza. Aí como seria essa escolha em um sistema sem preços? Né? Você não tem um sistema de preços. Aí nesse sistema de preço, né, o governo vai ter que pesar, exatamente. Se eu for direto, eu economizo o aço, mas eu gasto mais com engenheiros. E contornando a montanha, eu gasto mais com aço e eu economizo com engenheiros. Né? Mas aí o que acontece? O governo vai ter que pensar que existem muitos outros usos, né, para engenheiros e para aço. Existem usos, por exemplo, de engenheiros para produzir o próprio aço. Eu posso usar engenheiros para produzir pontes, para produzir softwares e para produzir apartamentos. Eu posso também usar aço para produzir o quê? Carros, para produzir navios, para produzir geladeiras, veículos e etc. Aí o governo fica com essa pergunta, tipo assim, como eu resolvo esse problema? Eu construo direto, utilizando mais aço, né? Menos aço e mais engenheiros, né? Qual é a melhor forma de utilizar os meus recursos, que é aço e engenheiros, nessa economia, sendo que eu tenho muitos outros usos para esses dois recursos, né? Ou seja,
qual é a melhor utilização do aço e qual é a melhor utilização dos engenheiros. Então, o governo não tem como coletar essa informação, né, de certa forma. E se você considerar que as ofertas desses recursos também variam com o tempo, ou seja, você pode ter, em dado instante de tempo, mais engenheiros se formando, menos engenheiros se formando, mais aço sendo produzido, porque você tem uma nova empresa produzindo, você está importando mais aço, então você tem um excesso de aço. Imagina você conseguir coletar essas informações todas e manter todas essas informações atualizadas, né? Então, num sistema sem preços, né, você tem esse problema que você não consegue realizar esse cálculo econômico. Qual é a melhor forma de você, por exemplo, construir um simples trilho, contornando uma montanha ou construindo através da montanha? E se você tem um sistema de preços, essa escolha, né, esse cálculo econômico é muito simples, porque você simplesmente escolhe o mais barato. Aí eu vou dar mais um exemplo para vocês, né, do sistema de preços funcionando na prática. Imagina o seguinte: se os consumidores estão dispostos a pagar mais por melhores alimentos, tá? A seguinte sequência de eventos vai ocorrer, que vocês vão observar que vai fazer com que engenheiros que antes, né, estavam associados, por exemplo, à construção de trilhos, vão passar a estar associados ao quê? A construção, sei lá, de novos canais de irrigação, por exemplo, para melhorar, né, a produção de alimentos. Então, se consumidores estão dispostos a pagar mais por melhores alimentos, a seguinte sequência de eventos irá ocorrer. O que vai acontecer? Os supermercados irão pagar mais pelos alimentos e os supermercados também vão adquirir mais alimentos. Os produtores dos alimentos irão produzir mais alimentos, tá? Com o objetivo de produzir mais alimentos, os produtores irão aumentar o preço pago aos engenheiros e os produtores também vão contratar mais engenheiros, tá? Assim, os engenheiros que estavam antes alocados para construir trilhos, tá, eles vão passar a ser alocados para quê? Eles vão passar a ser alocados para produzir alimentos. Por quê? Porque se tornou muito caro para as firmas que constroem trilhos contratar tantos engenheiros. Então, essas firmas que construíam trilhos, imediatamente, através desse sistema de informação de preços, elas vão fazer o quê? Utilizar menos engenheiros, porque engenheiros se tornaram muito caros. Porque para a economia passou a ser mais importante alocar engenheiros para a produção de alimentos, tá? Aí eu vou fechar aqui, né? Ou seja, é interessante vocês observarem que toda essa comunicação dos engenheiros sendo deslocados da produção de trilhos para a produção de alimentos foi feito o quê? De forma automática e sem nenhum governo central coordenando as tarefas. Aí tem essa frase muito interessante de um economista famoso, que ele diz: o sistema de preços tem como verdadeiro papel transmitir informação. É maravilhoso como, em caso de escassez de determinado bem, sem que ninguém tenha que dar nenhuma ordem, ou seja, sem nenhuma autoridade central, e talvez com apenas um punhado de indivíduos conhecendo as causas, dezenas de milhares de pessoas, né, começam a utilizar esse material com mais cuidado e mover-se na direção correta, simplesmente porque o preço aumentou, né? O bem se tornou mais escasso, o preço aumentou e as pessoas começam a utilizar aquele bem de forma mais cuidadosa. Isso tudo sendo feito o quê? Sem nenhuma entidade central, né, coordenando as tarefas, né? Alguém achou alguma coisa disso aí? Vocês gostaram? Acharam isso interessante? Acharam impressionante? Acharam nem tão impressionante? O que vocês acharam? Eu lembro de ter lido no livro da biografia que o senhor recomendou uma relação entre canhões e manteiga, alguma coisa assim, que quanto mais se usava o recurso para fazer uma coisa, menos era possível fazer para outra. É mais ou menos o que o senhor está explicando aí, né? Com certeza, né? Exatamente, você tem os recursos limitados, né? E você tem que, de certa forma, saber, né, para a sociedade, né, aonde que é mais benéfico para a sociedade alocar aquele recurso, né? E, de certa forma, o sistema de preços vai indicar exatamente isso, né? Se é mais
valioso para a sociedade alocar determinado recurso para o empreendimento A, simplesmente as pessoas do empreendimento A vão estar dispostas a pagar mais por aquele recurso, né? Então, o sistema de preços faz exatamente essa sinalização de onde que é mais importante alocar determinado recurso, né? Mas alguém tem alguma informação? Algum Professor, comentário? Pode falar. eu tenho. Mas essa visão de preço não seria muito, como pode dizer, num ambiente muito ideal, assim, porque a gente vê às vezes que a questão de preço afeta negativamente também uma sociedade. Por exemplo, a gente está vendo aqui no Brasil a questão do preço das compras, conforme estourou a pandemia, né, teve essa questão. Eu até li, assim, teve gente que alegou que o aumento do preço das compras foi devido a mais gente com dinheiro, por causa do auxílio, mas isso impactou negativamente algumas pessoas. Então, isso também não pode ser uma coisa negativa, ou é o governo também que acaba influenciando, entendeu? Esse aumento de preços é uma coisa natural, vocês podem pensar assim, né? Se você tem, digamos, se as pessoas possuem uma renda M, né? E antes essas pessoas, tinham, uma renda M de tantos reais, né? Só que a demanda, né? As pessoas tinham uma renda M, né? Só que a demanda dessas pessoas aumentou, né? Como a demanda dessas pessoas aumentou e a oferta se manteve constante, né? E você pode até argumentar, né, que durante... Isso vê se você entende que isso que você falou, né, simplesmente é uma curva da oferta e da demanda, né? Olha só. Sim, sim. Porque você tem a curva da demanda é assim, né? Né? Olha, o preço, vê se concorda comigo, que o preço está no eixo Y, né? E a quantidade demandada está no eixo X, né? Aí a curva da demanda é uma curva assim, né, que é negativamente inclinada, porque à medida que aumenta o preço, as pessoas vão demandar menos, né? Por outro lado, a curva da oferta é uma curva positivamente inclinada. À medida que aumenta o preço, né, a quantidade demandada vai aumentando, né? O que acontece é que nessa situação da pandemia, você pode pensar assim, que as pessoas passaram a demandar muito mais, né? E a quantidade ofertada, você pode até, né, devido que as pessoas estavam trabalhando menos, alguma coisa do tipo, ela se manteve constante ou ela diminuiu, né? Então é natural, né, que os preços aumentem. E outro fator que vai fazer com que os preços aumentem também é porque se o governo, por exemplo, está emitindo mais dinheiro, né, você vai ter o quê? O efeito da inflação que a gente vai ver na segunda parte do curso, que é a parte de macroeconomia, né? Então, de certa forma, se o governo está imprimindo mais dinheiro e a quantidade produzida se mantém constante, você vai ter naturalmente o quê? Um aumento dos preços de todos esses bens. Deu para esclarecer um pouquinho? Deu sim. Aí o que acontece é que você pode pensar assim, aí imagina que esse aqui é o ponto de equilíbrio, tá? Que eu vou pintar aqui de roxo, né? Aí olha o que acontece aqui. Então esse é o ponto de equilíbrio. Nesse preço, né, o que acontece? Nesse preço, a quantidade ofertada pelos produtores é igual à quantidade demandada pelos consumidores, não é? Aí você pode pensar assim, mas o governo podia botar o quê? Fixar um preço mais baixo para garantir, né, que as pessoas não irão, os preços vão ficar constantes, né? Então eu vou botar esse preço aqui, tá vendo? Mas olha o que acontece se eu botar esse preço mais baixo. Nesse preço mais baixo, a curva azul, que é a curva da oferta, vai estar nesse pontinho aqui. Aí o que vai acontecer é que se o governo artificialmente abaixar, né, o preço, forçar que o preço seja mais baixo do que o preço de mercado, simplesmente a oferta, essa aqui é a demanda, tá vendo? A oferta vai ser mais baixa do que a demanda, né? Então, de certa forma, você simplesmente fixar o preço não vai adiantar. Aí tinham períodos, né, que simplesmente o governo congelava os preços, né, mas o que acontecia é que simplesmente os comerciantes estocavam os produtos e não vendiam aquele produto por aquele preço. Beleza? Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu. Beleza.
Isso é bem interessante, né? Que você pode pensar assim, pô, os preços estão aumentando, né? Estão aumentando demais. Será que o governo não pode simplesmente fixar aquele preço, né? Uma forma de controle centralizado? O que acontece, se isso acontecer, simplesmente, né, os comerciantes vão ofertar menos, né, mercadorias, e você vai ter o quê? Você vai ter um excesso de demanda, né? Então, as pessoas que querem comprar não vão estar conseguindo comprar. Teve vários casos disso, eu lembro, acho que é na União Soviética que teve uma preocupação com o papel higiênico, né? Aí as pessoas estavam estocando papel higiênico por causa disso, porque estavam com medo, né, da escassez de papel higiênico. Isso ficou bem famoso. Então, até agora, né, pessoal, eu falei para vocês que o sistema de preços é importante por quê? Porque ele é capaz de coletar toda essa informação que está espalhada na economia, né? Aí eu estou dizendo para vocês também, né, que o governo não consegue, de uma forma centralizada, de uma forma planificada, né, fazer toda essa coordenação de recursos, né? Aí que começa a entrar um pouquinho, né, mais uma interseção entre economia e computação, tá vendo? Que seria, aí aqui eu vou ler essa parte em verde, né, que está dizendo o seguinte, né? Isso é um paper, né, é um artigo científico que diz o seguinte: antes, o que eles estão propondo aqui? Eles estão propondo que antes, né, antes do advento da computação, digamos, do Big Data, da inteligência artificial, o governo realmente não conseguia fazer esse cálculo econômico, né, conseguia fazer essa alocação ótima de recursos, porque a informação estava toda espalhada na economia. Mas esses cientistas aqui estão querendo fazer o quê? Se questionando, será que agora, com toda essa ferramenta da engenharia de computação, inteligência artificial, será que não é possível agora fazer uma economia planificada? Aí eu vou ler para vocês aqui o artigo, tá vendo? Ó, né? Hoje em dia, quando o socialismo está em crescente nos Estados Unidos, tá? Isso são palavras do paper, e a tecnologia da computação continua a crescer, tipo assim, é natural se perguntar se uma economia planificada é mais viável do que antes era, tá vendo? O argumento clássico de uma economia, que é a contra-economia planificada, tá? Que é exatamente o que eu falei com vocês no início da aula, são antigos, né? E não levam em consideração os avanços da tecnologia. Aí no finalzinho aqui, tá vendo? Ele fala da importância de se tentar fazer um planejamento da economia utilizando ferramentas de inteligência artificial, tá? Então, o que eu falei até agora com vocês na aula, né? Eu falei no início da aula, né, da importância do sistema de preços, que é totalmente sem coordenação, né? Aí eu falei para vocês o problema da economia planificada, que você não consegue fazer todo esse cálculo econômico, né, de saber qual é a melhor alocação de recursos, né? Aí eu estou dizendo para vocês aqui que hoje em dia tem alguns engenheiros de computação que estão dizendo que será que não é possível, com toda essa ferramenta de engenharia de computação, inteligência artificial, fazer todo esse cálculo econômico da melhor alocação de recursos, tá? Então essa parte aqui é bem interessante, né, que mostra para vocês, né, tipo assim, como que a inteligência artificial, ou seja, engenharia de computação, pode ser utilizada para talvez o problema mais importante de economia, né? Aí tem esse livro aqui, tá? Que é uma brincadeira com esse livro como é a República Popular do Walmart, tá? Esse livro aqui, ele faz uma brincadeira, né, com República Popular da China, né? Aí esse livro ele faz um argumento, né, da engenharia de computação, que ele diz que na verdade o Walmart e algumas lojas de departamento dos Estados Unidos, elas já possuem, tipo assim, elas são na verdade economias planificadas, tá? E de tamanho de alguns países pequenos. Então aí eles dizem que será que se o Walmart consegue, né? Será que é possível fazer essa economia planificada, tipo assim, na prática, né? Utilizando engenharia de computação, tá? Então esse título é uma brincadeira, tá? E aí, o que vocês acharam disso tudo aqui? Não é interessante ver que existe essa conexão de economia com engenharia da computação? O que vocês acham? Mais algum comentário antes de a gente começar no arroz e feijão do curso? Da aula?
Realmente é uma imagem interessante, né? Saber pensar assim, como seria se o mundo fosse mais informativo em relação à economia para todo mundo. Assim. Então, aí, tipo assim, eu particularmente eu acho que essa informação está tão distribuída, né, que é quase como um sistema caótico, então não tem como levar tudo isso em consideração. Né? Mas aí tem gente estudando, né, como você utilizar essas técnicas todas de engenharia de computação para, né, para fazer todo esse controle de recursos. Né? Porque é só se imaginar. Pode falar. Também eu acho que seria um pouco diferente, assim, acho que não destruiria, mas acho que mudaria de tal forma que as pessoas que sabem usar a economia na atualidade não conseguiriam usar ela dessa forma, né? Porque acho que grande parte da economia hoje em dia é pelo limite de informações que são disponíveis em relação a ela junto à população. Né? Eu acredito. E é interessante também que quando a economia era planificada, né, na União Soviética, ela deixou de ser planificada, as pessoas não, tipo assim, não sabiam o que fazer de certa forma com dinheiro e com algumas coisas, entendeu? Tipo assim, ou seja, o caminho inverso também é difícil também. Né? Então agora a gente vai começar no arroz e feijão do curso aqui, tá? Que a gente vai estudar a função da demanda e a função da oferta, tá? E o que é a função da demanda? A função da demanda é uma curva, né? A gente vai estudar ela como uma curva linear, tá? Que nos informa a quantidade que os consumidores desejam comprar de determinado bem ou serviço para qualquer preço unitário, né? Então, vocês podem ver aqui, se eu estou para o preço P1, os consumidores irão consumir do meu bem ou serviço Q1 unidades, tá? Aí, quando eu diminuo o meu preço, né, para um preço P2, os consumidores irão consumir Q2 unidades do meu produto. Ou seja, quando eu aumento o preço, né, a quantidade demandada diminui. Tá? Aí você pode perguntar, por que essa curva é negativamente inclinada? Ela é negativamente inclinada por dois motivos. Né? Por exemplo, imagine que você tem uma diminuição do preço, né, você vai ter um aumento da sua quantidade demandada. Esse aumento da quantidade demandada ele é devido a duas razões. A primeira é o efeito de substituição, tá? Ou seja, comparado aos preços dos concorrentes do seu produto vai se tornar mais barato, então a demanda do seu produto vai aumentar. E também, como o preço do seu produto está mais baixo, de certa forma, o poder aquisitivo dos consumidores vai aumentar também, então eles vão poder consumir mais do seu produto. Tá? Aí outra pergunta que vocês podem fazer é assim, pô, professor, por que você está usando uma reta? Não é muito simplificado? É verdade, é simplificado. Aí existem outras áreas da engenharia da economia, que é a estatística econômica ou econometria, que vai se preocupar assim, qual é a curva exata, né, mais aproximada que eu posso fazer para representar minha demanda, tá? E além disso, nesse momento a gente só está interessado numa análise bem qualitativa, assim, o que acontece quando eu vario esse fator exógeno, a curva da demanda aumenta ou diminui, tá? Na terceira ou na quarta aula, a gente vai analisar o quanto, tá? Então, a gente vai estar preocupado assim, se eu aumentar o preço, a quantidade demandada aumenta muito ou aumenta pouco, tá? Mas, por enquanto, a gente só está preocupado em saber se eu aumento o preço, ela aumenta ou diminui, tá? Então, é uma visão bem simplificada. Tá? Além disso, para uma pequena faixa de valores, é possível fazer uma aproximação linear. Por exemplo, né, nesse exemplo aqui dado em um livro, foi construído em 1981, por exemplo, uma curva da demanda linear para o trigo, que aí é apresentada aqui, a demanda do trigo em bushels, tá? Que é uma unidade específica para o trigo, imagino que seja tonelada, alguma coisa do tipo, né? A demanda de trigo durante o ano vai ser 3.550 menos 266 P, onde que o preço P é o preço unitário dessa tonelada aí, tá? Então, apesar de a demanda linear ser uma medida simplificada, ela é utilizada na prática, sim. Por quê? Porque você pode considerar que a demanda é linear em um intervalo pequeno de valores, tá? Aqui em cima, a oferta também foi linear, tá vendo? 1.800 mais 240 P.
Aí logo abaixo ele vai igualar, tá? A curva da demanda e a oferta para saber qual vai ser o preço de equilíbrio, qual vai ser a quantidade demandada de equilíbrio. Aí alguns dados interessantes, né, que vai mostrando aqui que a demanda do cobre, tá? Essa curva em azul. Então você vê que a demanda do cobre desde 1880 aumentou muito, tá? Só que é interessante que o preço se manteve constante, né? Por que o preço se manteve constante? Porque a oferta do cobre também aumentou muito, devido ao quê? A redução dos custos de produção do cobre. Então você vê que o cobre aqui, né, o preço dele se manteve praticamente constante em vermelhinho, tá? Enquanto você teve um aumento da demanda muito grande do cobre. Então eu achei isso interessante. Tá? Isso aqui é só mais um exemplo numérico, tá, retirado do livro, que mostra, né, como você constrói o gráfico. Né? Imagina que você tem o preço ao preço de R$1, tá? A quantidade demandada é 30. Aí simplesmente você vai construindo o gráfico, tá vendo? A quantidade demandada é 30 ao preço de R$1. Para o preço de R$5, a quantidade demandada é 10, tá vendo? Ao preço de R$5, a quantidade demandada é de 10 unidades. E assim a gente vai construindo o gráfico da demanda. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Mas agora eu tenho um caso para vocês aí tentarem. É difícil de digerir, mas vocês vão conseguir, né? A gente já viu que a curva da demanda ela é negativamente inclinada, né? Que faz sentido, eu aumento o preço, né, pessoal? A quantidade demandada diminui. Mas para bens, né, importantes, só que, digamos, inferiores, né? Se eu falar para você que tem alguns bens que aumenta o preço, a quantidade demandada aumenta, vocês conseguiriam dar algum exemplo? Itens de Só luxo. o iPhone. Eu ia falar Acontece. iPhone também. O iPhone, PS5, PlayStation. Acontece exatamente com dois tipos de bens, né? Tem os chamados bens de Veblen, que são exatamente bens de luxo, né? Esse, tipo assim, uma bolsa, eu acho que eu já vi lá naquele shopping super caro do Rio, que é o Village Mall, que é o mais caro de todos, que eu acho. Que eu vi uma bolsa lá por R$70 mil, né? Então, nesse tipo de bolsa, né, o aumento do preço da bolsa muitas vezes vai fazer com que a bolsa seja mais consumida, né? Porque ela se torna um símbolo de status, né? Tem esses carros Bentley, né? Que exatamente eles são bens que você aumenta o preço deles, a demanda por eles aumenta, tá? Então, são os bens de Veblen, tá? Né? Que são os bens de luxo, mas também, que é o iPhone também em alguns casos, né? Mas você também tem outros tipos de bens que são bens inferiores e de grande importância para as pessoas, né? Por exemplo, olha que curioso, né? Claro que para uma pequena faixa de valores, né? Imagina que a pessoa, né, para um preço do pão, a pessoa tinha dinheiro, tá, para comprar o pão e sobrava um dinheiro para comprar ovo, tá? Mas se houver um aumento do preço do pão, vai faltar pouco dinheiro, tá, para ela poder comprar o ovo. Aí ela vai comprar o quê? Pão e pão. Então, nesse caso, o aumento do preço do pão vai fazer com que a pessoa compre mais pão. Outro exemplo, imagina que a pessoa, a um preço baixo, né, ela tinha dinheiro para comprar, para pegar um ônibus, aí sobrava um dinheiro para ela pegar um táxi, tá? Mas o preço do ônibus aumentou. Aí ela não vai ter dinheiro suficiente para comprar outro táxi. Então ela vai comprar o quê? Um ônibus e depois vai pegar o outro ônibus. Aí eu botei aqui, tá vendo? Paradoxo de Giffen, são os chamados bens de Giffen, né? A curva da demanda do bem de Giffen possui inclinação positiva, ou seja, quando você aumenta o preço do bem, a quantidade demandada do bem vai aumentar também. Isso acontece, né, para bens inferiores e de elevada importância para o indivíduo, tá? E além desses bens de Giffen, né, acontece também para esses bens de Veblen, que são bens que representam status, né? Como o iPhone, bolsas, acho, da Vitor Hugo e por aí adiante, tá? Então você vê que a curva, né, da demanda para esse caso, que é uma exceção, ela é positivamente inclinada.
Aí a gente tem um conceito importante, tá? Que é o excedente do consumidor, que vai medir o bem-estar do consumidor, tá? E ele, na verdade, é o quê? Ele vai medir quanto que o consumidor estaria disposto a pagar pelo bem menos o que ele pagou, tá? Vamos imaginar aqui, pessoal, esse consumidor que está no ponto A, tá? Esse consumidor que está nesse ponto A aqui. Olha só, ele estava disposto a pagar quanto por esse bem? Ele estava disposto a pagar R$ 15 por esse bem. Mas se o preço de mercado desse bem é R$ 10, ele tem um benefício de quanto, além do bem? Além de ter obtido o bem, ele tem um benefício de R$ 5. 5. Por quê? Porque ele conseguiu aquele bem por R$ 5 mais barato do que ele estava disposto a pagar. Tá? Então, aí você vê, você tem esse consumidor aqui, tá vendo? Que está nessa pontinha aqui que eu vou chamar de C. Tá vendo? Ele estaria disposto a pagar quase R$ 20 por aquele bem. Mas como o preço de mercado dele é R$ 10, ele teve um benefício, além do bem, de ter adquirido bem, o quê? Um benefício de R$ 10. Então, essa área aqui, tá, pessoal, desse triângulo que eu pintei de verde, vai ser chamado o quê? De excedente do consumidor, que vai ser essa base vezes a altura dividido por 2. Então, o excedente do consumidor A é 5 e o excedente total do consumidor vai ser quanto, pessoal? Vai ser 20 menos 10, tá? Que é a base do triângulo, desculpa, que é a altura do triângulo, vezes 100, que é a base do triângulo aqui, tá bom? Dividido por 2. Então, essa excedente do consumidor é uma medida do bem-estar do consumidor, que é a medida de quanto que aquele consumidor, né, estaria disposto a pagar de forma adicional para aquele produto. Tá? Aí eu trouxe uma reportagem interessante para vocês, está vendo? Que ele está nessa parte verde, está vendo que eu coloquei aqui Consumer Surplus, que é exatamente o excedente do consumidor. Que ele está dizendo que os Estados Unidos pagariam ao Uber um excedente, né, um extra de 7 bilhões. Ou seja, isso está dizendo exatamente que esse excedente do consumidor, essa parte em verde aqui, vai ser o quê? Vai ser de 7 bilhões, tá? Mas isso não quer dizer que, tipo assim, que ele pode aumentar o preço dele, né? Que ele vai obter o melhor lucro dele quando o excedente do consumidor é zero, né? Porque, a princípio, se ele botasse o preço de R$ 20, né? Você só teria um consumidor lá em cima que estaria disposto a pagar por esse preço, tá? Então, não necessariamente a companhia, né, deve botar o preço dela de forma que zere o excedente do consumidor, tá? Aí nas outras aulas a gente vai ver o ponto ótimo. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa reportagem aqui? Sim, sim. Então é interessante vocês verem que essas coisas que eu estou falando aqui, né, excedente do consumidor, né, elas de fato aparecem, sei lá, nos noticiários. Então, sei lá, você vê excedente do consumidor, você fala, excedente do consumidor é aquele triângulozinho lá. Professor, Pode falar. o aumento do arroz que teve um tempo atrás está relacionado àquele bem de Giffen que o senhor citou? Foi outro? Tem, tipo assim, um motivo que a gente vai falar, por exemplo, que eu vou falar, que eu até marquei aqui, tá vendo? Eu vou falar aqui embaixo, na verdade, tá vendo que eu escrevi arroz aqui? Sim. Ah, então esquece. Deixa eu Mas a pergunta é pertinente, mas vou falar de arroz aqui embaixo. Tá? A curva da demanda do mercado de um bem ou serviço, né? O que acontece que é importante a gente diferenciar qual é a diferença da... Só um segundo. Qual é a diferença da demanda do mercado e a demanda de um consumidor, né? Na verdade, a demanda do mercado, tá vendo? Vai corresponder ao somatório das demandas de todos os consumidores individuais. Por exemplo, aqui, nesse gráfico, tá vendo? Eu tenho a demanda por Guaraná e eu tenho 3 consumidores diferentes, tá vendo? Eu tenho o consumidor A, o consumidor B e o consumidor C. E aqui nessa quarta coluna eu tenho o mercado, né? Aí como vai ser dado a demanda do mercado de Guaraná para o preço de R$2? Vai ser simplesmente o somatório das demandas de cada um dos consumidores
para o preço de R$ 2. Tá? E aí, se você tiver algum fator que vai afetar cada um dos consumidores, né, a demanda de cada um dos consumidores, essa demanda do mercado vai refletir todas essas mudanças individuais, né, das demandas de cada um dos consumidores. Tá? Então, a demanda do mercado de Guaraná vai ser simplesmente essa soma horizontal, né, de 14 mais 10 mais 22. Tá? Então, quando eu tenho a demanda do mercado vai simplesmente refletir, tá, a demanda, né, de todos os consumidores individuais. Tá? Aí agora eu vou... Pode falar. Nesse caso do consumidor, tem um caso que ocorreu recentemente por causa da alta do Bitcoin, dessas coisas assim, sobre a mineração, que placas de vídeo que era para ser num custo mais acessível, né, voltado para o público de jogos de PC, que quer montar um PC, tal, só que o pessoal que minera tava comprando quantidades absurdas dessa placa. Então não sobrava para o público-alvo mesmo daquele produto. Isso pode ser dito como o quê? Que exatamente, né? Você tem... São coisas, né? Você nesse caso, né? Você simplesmente, os engenheiros lá, os donos dessas placas de vídeo, né? Os produtores, eles inicialmente, né, produziam esse produto para um público-alvo X, né? Só que um público-alvo Y descobriu outro uso para esse produto, né? Aí, ou seja, você tem a demanda do mercado, é como se fosse isso, né? A demanda do mercado, né, ela é simplesmente o somatório, né, da demanda de todos, digamos, das pessoas que querem utilizar essas placas para videogame, né? Só que também existe o somatório, né, da demanda, né, de todos os consumidores que querem usar essas placas de vídeo para minerar jogos, né? Então você tem um aumento muito grande, né, da demanda, que é causada exatamente por esses outros consumidores, né? Exato. Faz sentido? E faz sentido. E aí o preço sobe de uma maneira absurda, porque, tipo... Subiu de quanto para quanto? Você tem uma noção? Assim, ainda tem o fator da pandemia também, né? Tipo, placa que tava em torno de R$ 800, hoje tá mais de 2.000. É mesmo? Desculpa mexer, mas é um negócio de que eu comprei uma placa há uns 3 anos atrás e hoje ela vale mais do que ela vale hoje. É mesmo? Ela vale, Exato. vale antigamente. Exato. Interessante. E quanto que a pessoa consegue tirar de dinheiro se você decidir minerar Bitcoin? Depende do valor da moeda na época. Agora que tá em alta, os caras estão malucos querendo minerar. Quanto tá o Bitcoin agora? Eu não sei de cabeça, não. Então então você vê que falando de Bitcoin, você tem outra coisa que está relacionando, tipo assim, investimentos, economia, né, com engenharia de computação, que é o Bitcoin. Né? Interessante. 292 mil. É mesmo? Eu não quis entrar para comprar essas coisas, não. Acho muito arriscado. Ontem ele bateu mais de 300 mil. Teve um aluno da engenharia de computação que ele me disse que ele saiu da engenharia de computação porque ele estava ganhando dinheiro com Bitcoin. Parece brincadeira, mas é verdade. Doideira. Mas não sei se ele está conseguindo ganhar ainda, né? Mas eu sei que subiu um pouco a cabeça dele. O perigo é esse. Então vamos lá falar de elasticidades aqui, pessoal. O que é elasticidade? Elasticidade é uma sensibilidade, né? Ela vai me dizer, né, esse gráfico que eu vou pintar de amarelo aqui, o que isso está dizendo? Ó? Isso está dizendo, imagina uma situação que eu abaixo bastante o preço, né, representado por uma setinha grande, mas a variação na demanda é pequena. Ou seja, a demanda ela é inelástica, ou seja, quando eu vario o preço, a demanda praticamente não mexe.
tá? Esse é o quê? Seria exatamente o caso do arroz, né, pessoal? Ou seja, o arroz é muito inelástico, porque você pode modificar o preço do arroz e, mesmo assim, a demanda do arroz não varia. Outra coisa interessante é que você tem esses bens inelásticos, que você pode variar o preço e a demanda não varia. Tipo, em alguns casos, o governo vai querer exatamente colocar tributo nesses bens. Por quê, pessoal? Porque ele sabe que sempre vai arrecadar, né? Exato, e ele sabe que você não vai mudar a quantidade demandada. Por quê? Se o preço do arroz aumentar, porque, por exemplo, o ICMS aumentou, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, as pessoas vão continuar demandando arroz da mesma forma. Então, você pode pensar que, de certa forma, a demanda do arroz é perfeitamente inelástica. Por quê? Você pode aumentar o preço do arroz e as pessoas vão continuar comprando arroz. Tá? Aí por isso que é o gráfico da demanda perfeitamente inelástica em pé, porque tá vendo, ó, eu posso, para todo o valor do preço do arroz, a demanda do arroz vai o quê? Vai ficar nesse ponto aqui, tá? Espera aí. Vai ficar nesse ponto aqui. Então você pode variar o preço do arroz, a demanda do arroz vai ficar nesse ponto, tá? Né? Então, naturalmente, se o governo, né, quiser aumentar o imposto, pode ser uma boa aumentar o imposto, não pensando nas pessoas da saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas que precisam de arroz, né? Mas em termos econômicos, o governo vai querer exatamente tributar o arroz, porque se aumentar o preço do arroz, as pessoas vão continuar consumindo arroz. Por outro lado, você tem uma demanda perfeitamente elástica, que é o caso que você tem uma variação no preço, a variação na demanda muda muito. Você pode pensar é o preço, não sei, de um helicóptero, né? Que se o helicóptero se tornar muito... Não sei se o helicóptero é um bom exemplo. Sei lá, um telefone celular, né? Se o preço aumentar muito, pode ser que as pessoas simplesmente deixem de consumir aquele bem. Ela vai pensar assim, vou esperar o preço diminuir. Né? Talvez uma placa de vídeo, né? Mas aí, o que acontece? Nesse caso, o governo não vai ter incentivos para tributar de forma pesada esses bens. Por quê? Porque se o governo tributar de forma pesada esses bens, vai ter uma variação muito grande negativa na demanda por esses bens. Tá? Então, de certa forma, o governo vai ser encorajado, incentivado ao quê? A demandar mais, a aumentar os tributos sobre bens perfeitamente inelásticos. Né? Faz sentido isso aqui, pessoal? Faz. E se faz, não foi com muita certeza, não. Fala aí. Mas, professor, no primeiro caso tem um limite também de preço, né? Não, tudo tem limite, né? Porque ninguém vai pagar também, tipo assim, o preço do filé mignon no arroz, né? É verdade. Se bem que tá quase. E a mesma coisa pro bem de Giffen, né? Tem um limite, né? Que tipo assim, eu aumento o preço, aumenta o preço do pão, a demanda do pão vai aumentar. Mas claro que ninguém vai pagar R$100 pelo pão, né? Então tipo assim, o bem vai ter aquele comportamento do bem de Giffen, mas claro, num intervalo assim pequeno de valores, né? E a mesma coisa para o arroz, né? Você pode ter assim, a variação da demanda para o arroz não vai diminuir, mas claro, se você estiver trabalhando num intervalo pequeno. Né? Aqui eu vou falar com vocês vai ficar mais claro com o exemplo, né? Que vai ficar mais claro com o exemplo, né? Mas existe a variação da curva da demanda, que quando a variação, existe uma diferença entre variação da demanda, tá? E a variação na quantidade demandada. Variação na quantidade demandada vai acontecer quando eu deslocar a quantidade demandada na mesma reta, tá? Na mesma curva. A variação da demanda acontece quando eu desloco a curva, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês. O que acontece? Imagina que eu tenho na esquerda aqui uma variação da quantidade demandada, tá vendo? Eu mudei meu preço de P para pelinha e a quantidade demandada ficou na mesma curva, tá vendo? E ela foi deslocada de Q para Q'linha. No gráfico da direita tem uma variação da curva da demanda, ou seja, toda a curva foi deslocada para a direita. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá?
Existem bens que são bens substitutos, ou seja, são bens que concorrem entre si. O consumo de um bem pode substituir o consumo de outro. Imagina que você tem Coca-Cola e Pepsi, tá? Ou seja, se o preço da Coca-Cola sobe, né, para algumas pessoas, ela pode simplesmente utilizar Pepsi, né? Em alguns casos, por exemplo, se o preço do Uber sobe muito, né, as pessoas vão preferir usar o quê? O ISO 99. Se o preço da carne de frango aumenta muito, ao contrário, né? Se o preço da carne de boi aumenta muito, as pessoas vão simplesmente escolher o quê? Consumir carne de frango. Então, são bens complementares que um bem vai concorrer pelo consumo com o outro, tá? Aí, o que acontece? Aí, essa anotação aqui, tá vendo? Que eu tenho um DP com PS com uma setinha para cima, tá? Quer dizer, o que acontece com a demanda quando o preço do bem substituto aumenta, tá? Aí, eu vou fazer esse exemplo considerando aqui que eu tenho o preço aqui é o preço da Coca-Cola, tá? E a demanda da Coca-Cola, tá? Aí o que eu quero saber, imagina que eu tenho o que acontece com o meu gráfico da demanda quando o preço da Pepsi aumenta, ou seja, quando o preço de um bem que é exógeno ao sistema, né, exterior ao sistema, vai aumentar. Aí o que acontece? Quando o preço da Pepsi aumenta, aí, tá vendo que o meu preço aqui está fixo, ó, meu preço da Coca-Cola está em R$1, tá? Se para o preço da Coca-Cola em R$1, antes eu consumia quanto, pessoal? Antes eu consumia 1.000 unidades. Aí olha que interessante, mas agora, como o preço da Pepsi aumentou, para o mesmo preço de R$1, eu vou estar disposto a consumir quantas unidades de Coca-Cola? 2.000 unidades. Por quê? Porque 1.000 consumidores que antes consumiam Pepsi passaram a consumir Coca-Cola. Por quê? Porque o preço da Pepsi aumentou. Então, quando você tem o preço de um bem substituto, né, que é exterior ao sistema que muda, a curva da demanda vai ser deslocada. A curva inteira vai ser deslocada. Tudo bem, pessoal? Beleza. Beleza? Aí, por exemplo, né, aqui essa curva, aí a curva da demanda aqui que eu vou pintar de amarelo, né, a curva da demanda foi deslocada para a esquerda. O que isso significa? Significa que, por exemplo, nesse caso, o preço do bem substituto diminuiu, ou seja, o preço da Pepsi diminuiu, né? Ou seja, ao preço de R$1 agora, só existe uma demanda por Coca-Cola de 500 unidades. Por quê? Porque 500 pessoas que antes consumiam Coca-Cola passaram a consumir Pepsi porque o preço da Pepsi diminuiu. Beleza? O que são bens complementares? Bens complementares é o oposto, né? São bens que são consumidos em conjunto. Então, se você tem aumento da demanda de um bem, o aumento da demanda do outro bem vai ser incentivado. Por exemplo, gasolina e automóveis. Se você tem uma utilização maior de automóveis, você vai ter uma utilização maior de gasolina também. Né? Se você tem uma utilização maior de sapatos, você vai ter uma utilização maior de meias. Né? Se você tem uma utilização maior de CPUs, você vai ter uma utilização maior de programas de computador. Tá? Então, olha só, essa curva em amarelo aqui, o que ela acontece? Né? Então, se eu tenho aumento do preço do bem complementar, a minha curva vai ser deslocada para a esquerda ou para a direita, pessoal? Para a direita. Para a esquerda. Porque se eu tenho um aumento, por exemplo, do preço dos automóveis, as pessoas irão consumir menos automóveis e elas vão consumir menos gasolina também. Faz sentido? Entendi. Sim, senhor. Né? Então, você está vendo aqui, está vendo nesse gráfico aqui, é o preço da gasolina e a quantidade de gasolina, tá? Só que eu estou dizendo que tá? Eu digo que o preço de um bem que está exterior a esse gráfico, que é o quê? O preço do bem complementar, que é o carro, né? O preço do carro aumentou. Mas o que acontece? Como o preço do carro aumentou, a demanda por carro vai diminuir. Como a demanda por carro vai diminuir, a demanda por gasolina também vai diminuir. Então, antes, por R$5 eu demandava, tá vendo? 200 unidades de gasolina.
Agora, pelo mesmo motivo, pelo mesmo preço, eu vou estar demandando o quê? 150 unidades de combustível. Por quê? Porque a curva foi deslocada para a esquerda. Por outro lado, se eu tenho, está vendo aqui, ó, se eu tenho uma diminuição do preço do bem complementar, né, a curva da demanda vai ser deslocada o quê? Para a direita. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Né? Aí esse gráfico é interessante, né? Que mostra, tá vendo essa curva aqui, tá vendo que é a demanda em agosto? Você tem uma curva, a primeira curva em azul, tá vendo? Ela é decrescente. Ela mostra a demanda por apartamentos em Nova York antes do 11 de setembro. Tá? Em agosto, tá vendo? Aí a curva à esquerda, azul à esquerda, ela mostra que a curva da demanda em novembro, ou seja, após o 11 de setembro. Então, a curva da demanda ela foi deslocada o quê, pessoal? Para a esquerda. Por quê? Então, você vê que para um dado preço, por exemplo, esse preço aqui de 45,34, tá? Que está cruzando essas curvas aqui. Então, você vê que antes do 11 de setembro, o preço, né, é o contrário, né? Para essa demanda de 45,34, é mais interessante ver com preço fixo, né, pessoal? Então, vamos botar esse preço fixo aqui de 75,74. Então, para o preço de 75,74, os consumidores em agosto estavam dispostos a pagar quanto? 45,34. Né? Pô, estou fazendo tudo errado. O preço no eixo Y, né? Então, olha só. Isso aí, pessoal. Para o preço de 45,34, em agosto, os consumidores estavam querendo consumir quanto? Que unidades aqui, tá? Para o preço de... eu estou confundindo essas duas curvas, pessoal. Em 45,34, tá? Em agosto, os consumidores estavam dispostos a consumir quanto? 76,74, tá? Em novembro, por outro lado, esses mesmos consumidores estavam dispostos a consumir a demandar uma quantidade muito menor, tá vendo? Então, devido aos ataques de 11 de setembro, para um preço fixo, por exemplo, de 45,34 dólares, a curva da demanda foi deslocada para a esquerda, o que causou uma diminuição da demanda de 76,4 para esse ponto aqui que está na esquerda, tá? Então você vê que esses deslocamentos dessas curvas, tá? Elas são feitas na prática para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então você vê que devido aos ataques, né, de 11 de setembro, a demanda por apartamentos em Nova York diminuiu, né? O que causou o quê? Uma diminuição do preço de equilíbrio, né? Tudo bem, pessoal? Aí na aula que vem a gente vai analisar esse mesmo gráfico, só que analisando essa curva S aqui, que é a curva de oferta. Aí a gente vai ver o que vai acontecer com o preço de equilíbrio. Tá? Aí só para acabar essa aula, tá? A gente vai analisar o que acontece, tá, com determinados bens, com a demanda por determinados bens, quando a renda da pessoa aumenta. Então você tem os bens normais, que seria o caso, por exemplo, do filé mignon. O que acontece? A renda da pessoa aumenta, tá? E a demanda por aquele bem também aumenta. Mas você tem os bens inferiores, que são o quê? Os bens que você aumenta a renda da pessoa e a quantidade demandada diminui. Que seria o quê? A carne de terceira, por exemplo, né? Se a renda da pessoa aumenta, ela vai começar a querer consumir a carne de primeira, filé mignon e assim por diante. Né? Aí a gente tem nossos gráficos, né? Imagina a situação nesse gráfico aqui se a renda da pessoa aumenta. Se a renda da pessoa aumenta e você tem um bem normal, o que vai acontecer? Né? A demanda do bem normal vai ser deslocada para a direita. Por quê? Para o mesmo preço, ela vai demandar uma quantidade maior daquele bem. Por outro lado, se você tem um bem inferior, né, para o mesmo preço, você vai ter o quê? Uma demanda menor. Isso significa que a curva da demanda de um bem inferior vai ser deslocada para a esquerda.
tá? E é importante não confundir bens inferiores com bens de Giffen, né? Bem de Giffen é o quê? É um bem que você aumenta o preço, tá? E a quantidade demandada aumenta. Bem inferior, ele está relacionado à renda, né? É um bem que, se você aumentar a renda da pessoa, a curva da demanda vai ser deslocada para a esquerda, né? Ou seja, a demanda vai diminuir, tá? Então, um se relaciona-se com o preço e o outro vai se relacionar com a renda, né? Beleza? Você tem aqui os bens de consumo saciado ou neutro, que você aumenta a renda e você não tem qualquer variação da quantidade demandada, tá? E por último aqui, além desses fatores, existem muitos outros fatores que também vão afetar a quantidade demandada, como publicidade e propaganda, estações do ano, como óculos de sol no verão, você vai ter um aumento da demanda, né? Então no verão você vai ter que a curva da demanda vai ser deslocada para a direita. E expectativa dos consumidores. Muitas vezes, só por os consumidores estarem otimistas em relação ao futuro, né, vai fazer com que as curvas da demanda sejam deslocadas para a direita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje vai até aqui. Aí eu vou botar esses slides aqui Eu vou botar esses slides no Teams, tá? Aí eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios aqui, aí eu corrijo com vocês na aula que vem, tudo bem? Ok. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, Professor. alguma dúvida? Não. Não, Tranquilo. tranquilo. Então, pessoal, até a segunda que vem, e façam esses exercícios, por favor, aqui, que a gente vai corrigir esses exercícios semana que vem, tudo bem? Tranquilo. Valeu, Sim, pessoal. senhor. Obrigado e boa semana aí. Valeu. Tchau. Boa Valeu, semana Valeu, pra professor. também. Boa semana. Tchau. Bom dia, Falou. professor. Valeu. Tchau.